O casamento não termina quando o casal assina o divórcio. Na verdade, ele começou a morrer muito antes. E existem vários sinais de que o casamento está se definhando. Mas o problema é que muitos só percebem isso já quando o casamento está numa fase terminal. Reconhecer estes sinais faz toda a diferença. E quanto mais rápido você reconhecer estes sinais no seu casamento, você poderá mudar a história da sua vida, do seu relacionamento. E neste vídeo eu vou falar sobre 7 sinais que mostram que o casamento pode estar entrando numa situação muito perigosa. E o 7º sinal é o que pode demonstrar se ainda existe esperança para o seu casamento. E eu creio que existe. Vou falar também como renovar, restaurar a esperança para o seu casamento. Não assista este vídeo procurando encontrar sinais de que o seu casamento está terminando, mas ao contrário, assista este vídeo procurando encontrar sinais de que o seu casamento pode ser melhorado. E ao falar sobre os 7 sinais principais de que um casamento está morrendo, eu quero, antes disso, fazer uma confissão para você. Enquanto eu me preparava para gravar este vídeo, eu comecei a pensar que a palavra sinais não identifica exatamente aquilo que penso a respeito do casamento, porque sinais dá a entender que o casamento está de fato entrando numa situação onde não há mais solução. E por esta razão, ao invés de falar sobre sinais, eu quero falar sobre pedido de socorro. Talvez você esteja assistindo este vídeo sozinho ou sozinha. Talvez você clicou aqui porque o coração estava desesperado. E quero dizer para você que também vou falar sobre esperança para o seu casamento. Eu sou Ednei Brito, sou casado há mais de 40 anos, tenho pós-graduação em aconselhamento cristão, também tenho formação em terapia de casais e, juntos, vamos lutar pela reconstrução do seu casamento, porque é isso que acredito que Deus tem para você, para o seu relacionamento conjugal. E antes de falar sobre o primeiro pedido de socorro, deixa eu dizer para você, nenhum casamento saudável se torna um casamento infeliz da noite para o dia. Ele vai acontecendo aos poucos, se deteriorando aos poucos. É como uma doença. Alguém está doente e começam a surgir os sinais. E estes sinais indicam que alguma coisa está errada e indica também que está havendo por parte do corpo um pedido de socorro. E o primeiro pedido de socorro do seu casamento é que vocês deixaram de conversar de verdade. E quando eu digo aqui deixaram de conversar de verdade, eu não estou me referindo àquela questão onde você liga para o seu marido ou para a sua esposa, que hora você vai chegar em casa, ou quando você pergunta, o menino fez a lição, ou a conta foi paga. O que eu estou colocando é que conversar envolve entrega de alma, de espírito, conexão plena, conexão total. Isso é, conversar de verdade é se conectar de forma profunda. E quando o casal deixa de se conectar desta maneira, este é um sinal de que o casamento está pedindo socorro. E o segundo pedido de socorro do casamento é quando o casal enfrenta os mesmos conflitos repetidamente. Aquela situação, tentam resolver uma situação e não conseguem, tentam conversar e isso se torna uma briga, e depois acabam fazendo as pazes, mas logo depois voltam a brigar pela mesma situação, é o mesmo conflito. Então o conflito só mudou de data, mas continua sendo o mesmo. E quando isso acontece, o casal não está conseguindo resolver uma situação, isto é um pedido de socorro que o casamento está fazendo. O terceiro pedido de socorro do casamento é quando a intimidade desapareceu.
E eu quero aqui colocar uma questão que é muito interessante. É que intimidade, diferente do que muitos pensam, não é apenas aquilo que acontece no quarto, na cama. Intimidade é muito mais abrangente que isso, vai muito mais além que isso. Intimidade tem a ver com aquele beijo inesperado, com aquele beijo gostoso. Intimidade tem a ver com aquela conversa saudável. Intimidade tem a ver com aquele olhar apaixonado e apaixonante. Intimidade tem a ver com corações conectados e desejosos, um desejando o outro. E quando estas questões estão ausentes no casamento, é claro um pedido de socorro do casamento. E o quarto pedido de socorro do casamento são mágoas não resolvidas. E sobre mágoas não resolvidas, eu vou deixar aqui um link para que você depois assista um vídeo onde eu falo exatamente sobre pequenas mágoas não resolvidas e como elas acabam causando um problema muito sério no casamento. Mas sabe aquela situação onde uma data especial para você foi esquecida? Onde uma palavra ríspida foi falada e não foi resolvida? Onde um compromisso não foi cumprido, às vezes esquecido? São situações assim que, quando vão sendo guardadas, estas pequenas mágoas vão se acumulando e gerando um problema muito sério também no casamento. E quando isso acontece, é claro que o pedido de socorro está sendo feito. O casamento está gritando, pedindo por ajuda, pedindo por solução. E o quinto pedido de socorro do casamento é quando cada um começa a viver a sua própria vida. Antes, os dois tinham uma vida em comum, tinham a agenda dos dois, tinham os sonhos dos dois, tinham os propósitos pelos quais os dois lutavam juntos. Mas agora, cada um vive a sua própria vida, tem os seus próprios sonhos, tem os seus próprios objetivos, as motivações elas se tornaram pessoais, cada um tem o seu celular bloqueado para que o outro não tenha acesso, enfim, cada um começou a viver a sua própria vida. E quando isso acontece, não tem como a gente negar que o casamento está clamando, está gritando, está pedindo por socorro. E eu espero que haja ouvidos atentos, sensíveis, para perceber estes gritos de socorro. E o sexto pedido de socorro do casamento é quando o casal perdeu a curiosidade um para com o outro. Antes, você queria saber tudo sobre o seu parceiro ou sobre a sua parceira, mas agora você já não se interessa mais e já não faz mais nem sentido perguntar como foi o seu dia? E antes queria saber tanto sobre o outro, mas agora você não percebeu, mas com mudanças que foram acontecendo, você já nem sabe mais quem é o seu parceiro. Até porque já não pergunta. Perdeu-se aquela vontade de saber quem é o outro, como o outro está. E de repente você está agora vivendo com um estranho ou com uma estranha, porque nós mudamos. E quando a gente perde a curiosidade pelo outro, essas mudanças não vão sendo percebidas e de repente a gente nem conhece mais o outro, nem sabe mais exatamente quem é o outro, como ele é, como ele está, o que está no seu coração, como estão os seus sentimentos. Então, quando a curiosidade de um para com o outro é perdida, isso também é um grito de socorro que o casamento está fazendo. E o sétimo e último pedido de socorro que falo neste vídeo é sobre a esperança quando ela desaparece. E de todos os pedidos, de todos os gritos de socorro, este é o mais doloroso de todos. Porque enquanto existe esperança, a gente investe no casamento, a gente
procura mais o outro e mais estar com o outro. Mas quando a esperança desaparece, a gente já não acredita mais na possibilidade de restauração, de melhoria, de que o casamento vá dar certo. A gente passa a olhar apenas para as questões que estão dando erradas e valorizar cada vez mais aquilo que está dando errado. E por isso, este é o pedido de socorro mais dolorido de todos estes pedidos que aqui falei. E enquanto eu estava aqui falando sobre estes 7 pedidos de socorro do casamento, talvez você tenha identificado 2, 3, 4, ou talvez até todos eles. E aí você olha para todas estas situações e que você percebe que você identificou, e talvez você poderia me dizer, Ednei, realmente não existe mais solução para o meu casamento, porque os pedidos de socorro, quase todos eles, ou talvez até todos eles, estão presentes no meu casamento. E diante desta sua realidade, eu quero te dar esperança. Pense comigo o seguinte: o paciente chega no médico, descreve o que está sentindo, o médico analisa, talvez faça os exames necessários e conclui: o paciente está com um determinado problema, uma doença. O que o médico faz? Ou o que ele fala para esse paciente? Acabou tudo? Não. O médico começa o mais rápido possível o tratamento, porque por mais grave que seja uma situação, o médico acredita que é possível ajudar aquele paciente. E é exatamente isso que eu quero dizer para você. Por mais grave que seja a situação do seu casamento, não importa se todos estes pedidos de socorro você detectou no seu casamento, deixa eu te dizer uma verdade muito especial. E esta verdade é a respeito de Deus. No Evangelho de João, capítulo 2, nós lemos a partir do versículo 1 até o versículo de número 10, nós lemos um episódio muito especial que acontece com Jesus. Jesus vai a uma festa de casamento numa cidade, num lugar chamado Caná da Galileia. E estando naquela festa, de repente, no melhor momento da festa, acaba o vinho. Só para você ter uma noção, uma festa de casamento naqueles dias durava 7 dias. E os convidados estavam lá comendo, bebendo, e exatamente no momento especial da festa acaba o vinho. E faltar o vinho era uma coisa vergonhosa para a família. Então aquela situação simbolizava que a família estava num momento muito difícil, estava diante de uma situação muito vergonhosa, de um vexame público, de um vexame social. E é exatamente em meio a esta situação que Maria diz para os serviçais ou para as pessoas que estavam lá trabalhando para que aquela festa acontecesse. E Maria diz uma frase que eu acho muito especial, muito interessante. Ela disse para eles o seguinte: façam tudo o que ele lhes disser. Ou seja, ela estava dizendo, obedeçam a Jesus em tudo o que ele mandar, tudo o que ele disser para vocês fazerem, façam. E aí está o grande diferencial para um casamento que pode ser completamente restaurado. É fazer tudo o que o Senhor disser. E quando a gente olha para Jesus, a gente vai perceber que ele faz coisas maravilhosas. Na realidade, Jesus realiza o primeiro milagre do seu ministério exatamente numa festa de casamento. Agora, antes de realizar o milagre, sabe o que Jesus fez? Ele ordenou que aquelas talhas, vasilhas, fossem enchidas com água. Mas pense comigo, estava faltando vinho. E o que todos precisavam era de vinho. O que o casal, a família queria era que tivesse vinho para servir para os convidados. Mas exatamente isso estava faltando. E a ordem de Jesus, ela parece sem sentido algum. Faltava o vinho e Jesus ordena que as vasilhas onde o vinho deveria estar fossem enchidas com água. Não faz sentido, não é mesmo? E aí Maria havia dito, façam tudo o que ele lhes disser. As ordens de Jesus podem não fazer o menor sentido para a gente,
Mas uma coisa que nós devemos ter sempre em mente: Ele sabe tudo. Ele sabe tudo por que faz cada coisa, por que dá cada ordem. E quando eles obedeceram ao Senhor Jesus, Jesus transformou aquela água em vinho. E aquele encarregado da festa faz uma declaração interessante. Ele diz o seguinte: todos servem primeiro o melhor vinho. Depois, quando as pessoas já beberam bastante, aí começa a servir o vinho inferior. Mas vocês fizeram exatamente o contrário. Serviram primeiro o vinho inferior e depois o melhor vinho. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra, quando Jesus está presente, ele muda as realidades. Tudo aquilo que era desesperança, tudo aquilo que era aflição, que era vergonha, que era medo, que, enfim, tudo aquilo que apontava para um fim triste e desastroso, Jesus transforma e faz com que a alegria volte para o casamento, a alegria volte para a festa, e que a festa realmente ela tenha toda a razão de ser. Então, eu coloco isso para que você reflita que Deus é especialista em restaurar casamentos. E não importa o que tenha acontecido no seu casamento, Ele é poderoso, bondoso e está interessado em fazer o melhor para a restauração do seu casamento. Pedidos de socorro não significam o fim do casamento, significam que ainda existe um casamento. É como o médico. O paciente pode estar numa situação bastante grave, mas ainda está com vida. O seu casamento pode renascer porque ainda está com vida e Deus pode restaurá-lo completamente. E talvez você esteja assistindo este vídeo sozinho. O seu parceiro, a sua parceira nem sabe que você está buscando esse tipo de ajuda. Mas deixa eu te dizer, a partir de você, a partir da sua postura, é que pode começar a restauração do seu casamento. Mesmo sozinho, sozinha, você pode iniciar o processo da restauração do seu casamento, e o casamento que está pedindo, clamando, gritando por socorro, mas o Senhor é poderoso para socorrer e Ele está ouvindo o grito de socorro do seu casamento. Se este vídeo está fazendo sentido para você, pense na possibilidade de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo e de compartilhar para que outros casais que também estão precisando sejam abençoados com esta mensagem. Que Deus abençoe e fortaleça de forma maravilhosa, poderosa o seu casamento, porque esta é a minha oração e é o meu desejo que Deus abençoe, restaure, fortaleça o seu casamento, mesmo que ele esteja desesperadamente pedindo socorro. Aquele mesmo Senhor que esteve lá na festa em Caná da Galileia está na sua vida para abençoar e para fortalecer, restaurando o seu casamento, transformar toda dor, transformar todo medo, toda decepção. Esta é a especialidade do Senhor Jesus Cristo.